A paz de Cristo, minha gente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Estamos começando mais uma aula da Escola de Mestres da Faculdade Vitória em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, suas famílias. Eu sou o pastor Isaías, diretor e professor da Faculdade Vitória em Cristo. Estou muito feliz de poder receber vocês aqui nessa aula, como alguém já disse, uma aula-live, uma aula que é no formato de uma live, e vamos falar de assuntos muito importantes e interessantes hoje. Estou aguardando a chegada da nossa professora. Assim que ela entrar na live, eu a irei convidar para dividir comigo esse momento. Essa aula é uma aula gratuita, aberta, da Escola de Mestres, que é um projeto totalmente gratuito. Qual o objetivo da Escola de Mestres da Faculdade Vitória em Cristo? Levar conhecimento e também despertar as pessoas para a importância de estudar. Quem está aí na live já deve ter visto, meu perfil está aí fixado. Se você ainda não me segue, clica nele e passa a me seguir. E também tem aí o link da nossa Escola de Mestres. Se você não está ainda inscrito, matriculado, faça isso. Nós temos uma sala de aula online totalmente preparada para te receber, muito bacana. Na sala de aula tem diversos vídeos, tem também livros, artigos, já estamos inserindo também exercícios para você treinar o seu conhecimento, ou seja, a sala de aula da Escola de Mestres, ela te dá um suporte em diversas áreas do conhecimento para você desenvolver os seus talentos. Esse é o nosso objetivo, levar conhecimento, levar também material didático para você. Então acessa aí a nossa Escola de Mestres, totalmente gratuito, participe conosco desse projeto. Já tivemos aula de soteriologia com o pastor Eliseu, Fé e Obras na Salvação. Foi uma aula super bacana. Semana passada tivemos uma aula sobre a Pedagogia de Jesus, que é um livro clássico da área de educação cristã, com o pastor Marcos Santos, lá de Rio das Ostras. Tá? Essa aula vamos disponibilizar hoje, ela ficou gravada, todas as nossas aulas ficam gravadas e o aluno pode rever ou assistir novamente aquela aula que ele já assistiu. E elas vão para a nossa sala de aula, ok? Estou aguardando aqui, vou pedir, Gabriel, manda o link aí para a pastora Dani, por favor. Eu acho que ela ainda não entrou, ainda não a vi entrar aqui na live. E vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Quero também fazer um pedido, eu sei que está no começo, o pessoal já está chegando aí. Eu quero fazer um pedido para quem já está na live, compartilha aí com as pessoas que você conhece, chama, sabe? Pega aí, clica na setinha, fala, olha, tá tendo uma... Aqui, ó, essa daqui, ó, essa de baixo, essa aí. Virem participar com a gente desse momento tão especial. O tema da aula de hoje é autorresponsabilidade na liderança. Tá? Autorresponsabilidade na liderança. Tem aqui o que é autorresponsabilidade, nós vamos tratar. Qual é o embasamento bíblico desse tema? Também quais são os desafios enfrentados pelo líder que lhe impedem de ser autorresponsável. Esse é o outro tema importante. Também, quais serão as perdas e quais serão os ganhos? Acho que ela entrou aqui agora. Ó. Vê se é a Dani mesmo. Vê se você consegue convidá-la aí, por favor. Isso.
vida para participar. Quais serão as perdas e quais serão os ganhos na implementação desse conceito, desse estilo de vida e como implementar a cultura da autorresponsabilidade bíblica na sua vida e na vida dos seus liderados. Tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje. Vai ser um tempo muito bacana e muito especial. Eu já estou vendo aí a pastora Dani na nossa live. Dani, já te enviamos o convite, tá? Para você aceitar. Basta você aceitar e aí estaremos juntos aqui dividindo esse momento muito, muito especial. O pessoal da escola de mestres já tem bastante gente aí. Convida, traz gente. E enquanto a Dani ainda não acessou, deixa eu te dar uma informação importante, tá? Nós estamos, ela é a primeira aí, nós estamos, falo com ela aqui no WhatsApp, nós estamos no finalzinho do período de matrículas para a turma, botou, não estou conseguindo participar, não sei por quê, vê aí. Opa, entrou, agora sim. Acho que você tem que virar a sua câmera, hein? Acho que a câmera tá... Ah, isso aí. Agora Acho que sim. isso sempre acontece, né? Mas é assim, quem faz ao vivo, Dani, passa por essas guerras mesmo, tá? Quem faz ao vivo passa por essas guerras. Deixa eu só dar o aviso que eu ia dar para a gente orar, para a gente já começar a nossa aula de hoje, tá? Que é, nós estamos no finalzinho do período de matrículas da nossa graduação. A graduação, ela abre semestralmente, tá? Então, se você tem interesse em fazer uma graduação em teologia com reconhecimento do MEC numa instituição que eu digo que ela é confessional, evangélica e pentecostal, aproveita essa oportunidade, porque nós estamos encerrando as matrículas para essa turma, a turma desse período. É claro que se você quiser deixar para 2025, também não tem problema, mas se você quer entrar nesse ano, a gente está encerrando, as aulas já começaram. Hoje, daqui a pouco, eu vou dar aula sobre educação cristã para o segundo período, e também hoje eu tenho aula de teologia pentecostal para a turma do quinto período. Também vou falar já sobre o estágio com essa turma, porque eles já vão começar a fazer o estágio supervisionado. E a Dani saiu. Gabriel, você está por aí? Volta aqui, por favor, me ajuda. Então, se você deseja fazer a nossa graduação, você precisa fazer a sua matrícula agora, porque o período já está passando. Deixa eu ver aqui, gente, por favor, só um momento. Calma aí que aqui mexeu aqui no negócio. Cadê o Gabriel? Deixa eu chamar ele aqui, por favor. É isso aí. Cadê a Dani? Não sei se a Dani voltou. Fica por aqui, Gabriel, por favor, para você poder me auxiliar. Essa aqui também caiu. Mexeu aqui na posição disso, virou para lá. Mas eu consegui colocar aí mais ou menos. Não estava como... Estava ela aí de novo. Convida. Não, de baixo. Isso aí. Vamos ver se a Dani vai entrar. Isso aí que aconteceu, viu? Vamos aguardar a entrada da nossa querida professora, mais uma vez, para participar com a gente. Estou vendo aqui gente conhecida, olha a irmã Persília, muito bom, hein? Pessoal que está entrando. Quem é aluno da graduação, coloca aí, manda uma mensagem para eu poder saber. Quem é aluno do nosso seminário teológico também, o seminário teológico é um curso muito bacana, um curso que leva conhecimento bíblico e teológico para as pessoas. É um curso da faculdade que pode ser feito de forma semipresencial, tem uma plataforma, ele pode ser feito totalmente online, mas também pode ser feito de maneira semipresencial. Tá? A pessoa tem aula, pastora Érica de Boston, botou aqui, Dani não está conseguindo, tenta aí de novo.
A pastora Érica colocou, pastora Érica, quer mais informações. Me chama aí, pastora Érica, pode clicar no meu perfil, que está aí, o Prof. Isaías JR, e me Voltei. manda uma mensagem que a gente consegue te orientar. Seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe a sua Amém. vida. Que bom te receber. Pastora Dani é uma amiga de muitos anos, gente. Já tem Muito bastante tempo. Não é que ela é velha, não. Eu que sou, né? Eu conheci a Dani, ela era adolescente, olha só. E ela é está aí verdade. servindo ao Senhor, mulher de Deus, empenhada no ministério, estudiosíssima do testemunho aqui da vida da Dani, sempre buscando mais conhecimento, mais aperfeiçoamento. Dani, é uma alegria poder te receber aqui nessa aula toda especial da Escola de Mestres da Faculdade. Eu vou orar, tá? E já vou te dar a palavra para você fazer suas considerações iniciais e iniciarmos assim esse tempo tão precioso. Amém? Quem está na Amém. live, se puder, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, louvado para sempre seja o teu nome, te damos glória, honra, louvor, porque se estamos vivos é porque o Senhor nos tem concedido vida. Se podemos estar aqui nesse momento juntos, nessa aula, é porque o Senhor nos tem proporcionado isso. E eu preciso te agradecer. Recebe nossa gratidão, nosso louvor e nossa adoração. E ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a cumprir o teu propósito na nossa vida. Porque sabemos que o Senhor tem propósito para nós. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para refletir a tua luz. Nos chamou para temperar o mundo com o teu sabor. Ó Deus, usa-nos como instrumentos. E eu te peço, abençoa a pastora Daniele, ser com ela no seu ministério, na sua igreja, na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. Dê a ela a tua vitória, Senhor. Realiza na vida dela a tua vontade em todo o tempo. Abençoa cada um que está nessa live, aqueles que ainda vão entrar na frente, aqueles que vão assistir essa aula depois, quando estiver na sala de aula. Que a tua boa mão esteja abençoando e guardando cada um dos teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso aí, Dani. Vamos lá. Pode aí dar as boas-vindas, conversar um pouquinho com o povo. E a gente já vai conversar sobre o tema de hoje, a importância da autorresponsabilidade na liderança cristã. Dani, queria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, se apresentasse para o pessoal. Isso também é muito importante. Ok. Boa tarde, meu querido amigo. Essa apresentação foi muito especial, né? Porque geralmente eu que faço aqui, não é verdade? Quando você está aqui com a gente na Vale, eu sempre falo, é meu amigo de muitos anos. Hoje foi a minha vez de ouvir essa frase que significa tanto para a gente, né? Porque, de fato, um dos principais valores que eu tenho cultivado na minha vida é essa coisa da amizade de longa data, né? Fazer história, ter alianças que fazem história, que passam pelo teste do tempo. Isso, para mim, realmente é de um valor imensurável. E eu louvo a Deus pela sua vida, da Leila, de todas as crianças, né? Que já não são mais crianças. É muito bom ver o que Deus tem feito. E é uma alegria estar aqui. Cumprimento a todos que estão com a gente aqui na live. Tenho certeza que esse tema vai impactar muito o coração de quem tem liderado, de quem está à frente da obra. E, de um modo geral, eu acredito que todo mundo precisa ouvir sobre esse tema. Ele me impactou muito num momento que o dia mal bateu à minha porta e, graças ao meu bom Deus, nosso Senhor, que eu pude trazer esse conceito para a minha vivência e, daquela forma, ultrapassar aquela fase com vida, não somente com sobrevivência, mas com vida, né? E isso é muito importante. Bem, me apresentando, eu sou a Daniele Neves Bastos, é o meu nome completo. Eu sou pastora hoje em tempo integral, cuido de algumas diretorias aqui na minha igreja, também assumo a responsabilidade de vice-presidência do ministério aqui no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Vale Rio. Meus pais são os meus pastores e
estive agora por 40 dias à frente da igreja, então isso está muito vivo para mim, muito fresco, né? Já tinha um tempo que eu não ficava dessa forma, né? Como foi tantos dias, e foi realmente muito significativo. Eu estou glorificando ao Senhor por todos os ganhos dentro das batalhas, porque a gente, quando está com a mão no arado, a gente, né, celebra os ganhos dentro das guerras, porque a gente vai vendo que o Senhor vai chancelando a chamada, o ministério, e isso realmente é algo que nos conforta na certeza da esperança do porvir. E minha formação de origem é a pedagogia, né? O meu sonho era fazer letras, né? Aí foi assim que eu me conectei tanto com o professor Isaías. Minha paixão pelo português, mas o Espírito de Deus me conduziu até a pedagogia e hoje eu entendo, né, o propósito. Depois disso, eu me especializei em psicopedagogia e fiz muitos cursos, né? Tem uma parede aqui atrás, ó, que era um sonho de consumo na minha adolescência, que ela conta para vocês aí uma história. Mas o que hoje tem me marcado muito é a liderança que o Senhor me deu de uma forma muito específica no Ministério com Mulheres através do livro Mulheres que Superam, do devocional Mulheres que Superam. Comecei escrevendo no devocional Orvalho, da pastora Adriana Homem, e foi lindo demais porque ali inaugurou um novo tempo na minha vida, né? O pastor Isaías sempre profetizou isso para mim. Eu tenho um livro, ó, de muito tempo, que ele colocou uma dedicatória para mim: você será uma grande escritora. E eu nunca me esqueci daquela palavra, sempre guardei no meu coração e no tempo do Senhor se cumpriu, né? E eu participei de 2 volumes do Orvalho, temos profetizado que vai ter o volume 3, né? Já falei com a pastora Adriana Homem, eu estou contigo até o final dessa jornada, vamos lá. E o Senhor me deu essa grande alegria de fazer o Mulheres que Superam com 28 convidadas. Então, são 28 histórias de superação de mulheres da vida real. São histórias realmente de pessoas de Deus, gente que se deparou com tragédias, com desafios. Algumas histórias são um pouco mais assim, como eu posso dizer, mais tangíveis, outras extremamente desafiadoras, mas em todas essas vivências, essas mulheres superaram em Deus. E aí, recentemente, né, o livro foi lançado pela editora Trinitatis na versão física, e recentemente o Senhor nos deu a surpresa, a vitória de lançar digitalmente pela MK Books. Então, hoje, o Mulheres que Superam está nas principais plataformas digitais de livro pela MK Books. E, assim, para mim isso foi, meu Deus, uma vitória muito grande, porque como uma boa adolescente da igreja, eu sempre sonhei, né, em fazer parte da MK. Até porque eu tenho também o talento com a música, então era uma promessa muito antiga. E eu nunca imaginei que Deus fosse fazer isso por meio do e-book, né? Quando eu até botei isso na legenda aqui no Insta. Eu falei, quando Deus me fez a promessa, não existia nem e-book. Não existia e-book. Então, esse é o Deus a quem nós servimos, né? Que cria. Ele está além do tempo, do espaço, e ele realmente, para cumprir o que ele nos promete, ele se utiliza do que for preciso, independente do que o tempo Cronos nos apresente, o Kairos de Deus é sempre perfeito. E então eu tenho vivido isso, eu tenho vivido esse tempo onde o Senhor tem me conduzido especificamente ao coração das mulheres, mas vivo, né, integralmente no ministério, na igreja local, e isso realmente traz uma gama de, de vivências, de experiências e de maturidade também, né? A gente vai lidando com a dor das pessoas e com as problemáticas de um modo geral, e isso vai nos angariando realmente uma bagagem que se torna muito significativa na hora de compartilhar um conteúdo. Amém. E aí, falando de autorresponsabilidade... Isso, vamos lá. Fala aí pra gente o conceito de autorresponsabilidade, o embasamento bíblico, traz esse conhecimento precioso pra gente. Então, a definição de autorresponsabilidade, de acordo com o escritor Paulo Vieira, que é um PhD em neurociência, hoje ele está muito
conhecido no Brasil como escritor, como um treinador, né, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e ele cunhou esse termo, né, autorresponsabilidade. É a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. E aí eu me lembro de ouvir isso pela primeira vez e ficar muito chocada, porque nós no ministério, o crente de um modo geral, e essa aula é voltada para esse público. E a minha oração é que realmente esse conteúdo vá ao encontro das angústias que os líderes têm vivido. Nós sempre escutamos muito sobre a soberania de Deus, né? Deus está no controle, e é verdade, ele está, e é verdade, ele é soberano, e é verdade, a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Só que na contrapartida, existe uma parcela que passa pela nossa responsabilidade, e biblicamente a gente vai ter a doutrina da mordomia cristã que vai nos respaldar sobre isso. A gente escutou a vida inteira, né, principalmente quem é cristão pentecostal, assembleiano, escutou esse termo, né, doutrina da mordomia cristã. E muitos até confundiam, né, a mordomia é aquela pessoa que está de boa. Não, mordomia vem do termo mordomo, a pessoa que administra os recursos, os talentos que lhe foram confiados. E aí, quando a gente pensa em autorresponsabilidade, esse conceito vai se conectar com essa doutrina da mordomia cristã nesse sentido de administrar o que vem nas minhas mãos. Só que eu ainda penso que a gente aprofunda um pouco a questão, porque isso vai passar muito também pela forma como eu gerencio as minhas emoções. E aí a gente tem uma questão de muitos líderes que espiritualizam tudo, né? Na tentativa de serem guiados pelo Espírito, de serem espirituais, muitas vezes se traz um olhar um tanto quanto místico ou ingênuo, ou até mesmo arrogante, no sentido de, não, eu vou jogar aqui para o espiritual, eu vou dizer que a culpa ou é de Deus, que quis que fosse assim mesmo, ou é do diabo, e aí a pessoa não traz aquela consciência clara, plena, de que, número um, o que eu deveria ter feito e eu não fiz? E o que eu não deveria ter feito, mas eu fiz? E, além disso, trazer um olhar de conhecer a sua origem, a sua história, o seu sistema familiar, e entender que alguns problemas não são uma espécie de maldição que eu vou ter que carregar para sempre, mas eu posso administrar, porque foi comportamento aprendido na vivência educativa do meu sistema familiar. Então, geralmente, os líderes não trazem essa perspectiva, esse olhar na vivência do ministério. E aí, por exemplo, né, exemplos clássicos. Não bebe água. Eu peguei para beber, mas vamos pegar esse exemplo. Eu ia falar outra coisa. A pessoa não bebe água, nunca. Mas não, mas Deus vai me sustentar no ministério. Não, Deus é comigo, ele vai me dar o livramento. Vai dar tudo certo. Aí um dia os rins gritam. Tem uma crise renal. Ai, vamos orar. O inimigo está furioso contra a vida do líder tal, porque ele foi parar agora no hospital. Vamos levantar uma oração. Deus vai ouvir? Vai, mas e a autorresponsabilidade de beber água de segunda a sexta, né? Ou seja, na rotina. E pagar o preço de lembrar de comprar uma garrafa grande no Amigão, né? Que seja, que tem lá um garrafão daquele, tem até assim um contador. Eu vi essa semana, eu falei, gente, que coisa boa. Tem até o contador lá. Horário tal, bebe tantos ml, horário tal. Propaganda gratuita aqui do Amigão. Então não tem desculpa, né? Mas vai se procrastinando isso e joga na conta de que, Jesus vai me dar o livramento. Não, Deus está no controle. E aí, as tantas, nós já vimos ao longo da nossa jornada pastores que terminaram os seus dias passando fome. Pastores que se suicidaram, que entraram num quadro de depressão, que se divorciaram. Pastores
que têm problemas com os filhos, o filho envergonha, e aí joga-se na conta de vamos orar, e deve ser uma fúria muito grande. E é nessa perspectiva, porque eu sei que a gente não tem muito tempo, mas é dentro dessa miscelânea que eu acredito que entender a autorresponsabilidade vai ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E eu tenho sempre falado, sabe, pastor Isaías, que nós, pastores e líderes, precisamos ensinar as pessoas a lidarem com a nossa humanidade, não com a carnalidade, mas com a nossa humanidade. Porque Jesus nunca anulou a humanidade dele. Jesus chorou, Jesus teve amigos, Jesus ficou irado, revirou a mesa, teve fome, teve sede. Jesus nunca anulou a humanidade dele. Argumentou com a mãe, não desonrou, mas argumentou. Então a gente vê um Jesus humano que dava às vezes umas respostas, umas sacadas, cortava as pessoas. Então Jesus estava sendo 100% humano enquanto era 100% divino. E por que quando chega na liderança do pastor, tem-se a, a mania, o hábito de exigir que a gente seja um poste-ídolo, um vice-deus, que nunca erra, que nunca falha, que nunca. Eu não estou falando aqui de acoitar pecados, não é isso. Mas o viés da humanidade, tipo assim, o pastor precisa descansar, o líder precisa descansar. Ele precisa ter agenda, ele precisa ter rotina, ele precisa tomar as rédeas. Por quê? Não vai adiantar depois dizer assim, ah, Deus, foi o Senhor que me encheu de tarefa. Não, você faz a sua agenda e você coloca limite nas suas ovelhas, como coloca limite em você mesmo e na sua família, e isso é autorresponsabilidade. Então, ainda na definição, autorresponsabilidade não é sinônimo de culpa. Tem gente que fala assim, ué, mas você está trazendo a culpa para você, porque a autorresponsabilidade, quando a gente assume, a gente faz a mão inversa do vitimismo. O vitimismo é aquele comportamento de ciclo vicioso emocional onde eu tenho que achar um culpado. Nunca sou eu. Ou a culpa é de Deus, ou a culpa é do diabo, a culpa é do irmão, a culpa é do Judas, a culpa é do Herodes, a culpa é de alguém. E eu não trago para mim. Aí, o embasamento bíblico que eu trabalhei quando eu fiz essa palestra, eu fiz uma palestra desse tema só para mulheres. Eram mais de 300 mulheres, foram quase 3 horas de conteúdo. Foi uma coisa assim tremenda na IBA de Petrópolis. Foi lindo, lindo demais. A forma como Deus foi trabalhando ali na medida em que o conteúdo foi sendo liberado e confrontando muitas coisas. E quando eu estou falando para mulheres, eu entro mesmo na área ali do casamento, né? Do cuidado pessoal, de não se abandonar, enfim. E aí a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens vai nos contar de 5 prudentes e 5 loucas. Ou seja, as 10 estavam no mesmo cenário, tendo a mesma oportunidade, indo para o mesmo lugar. Só que 5 foram autorresponsáveis e se precaveram, se prepararam para a jornada. Elas sabiam que o cortejo, uma dama de honra naquele tempo, sabia que o cortejo era longo, tinha trechos escuros e que tinha um tempo para a porta se fechar, era cultura. É como hoje, se a gente for para um casamento, ninguém vai para um casamento desprovido da roupa adequada, né? Se botar um salto muito. A mulher, se botar um salto muito fino, ela vai pensar em levar um chinelinho na bolsa para volta. Né? Tem-se os cuidados. Ninguém vai chegar hoje faminto, esganiçado, a pessoa vai comer em casa antes. Então a gente já sabe qual é a cultura de um casamento brasileiro. Da mesma forma, aquelas virgens sabiam. Elas não estavam inocentes nisso. Só que 5 se prepararam e colocaram uma porção extra de azeite para a viagem, porque sabia que poderia acabar o combustível da lamparina. Era uma probabilidade. As outras 5, nem aí. Vamos contar com a sorte. Né? Deixa a vida me levar. Vamos contar com a sorte, vamos assim mesmo. Vai dar tudo certo. Isso aí, vamos embora. E aí o que aconteceu? Quando o azeite das loucas termina, olha que loucura, elas entram num quadro de vitimização, isso, não estou anulando aqui,
o sentido original do texto, que a gente sabe que é uma parábola com fundamento, com finalidade escatológica, mas pegando a metáfora ali do mesmo contexto que Jesus usou e aplicando no nosso conteúdo, sem ferir o contexto original. E aí elas vão dizer, não, vocês têm que emprestar para gente. Ó, é a figura básica, o retrato básico, padrão de uma pessoa vitimista. Não se prepara, não leva o mantimento, o suprimento para a jornada, e quando o dele acaba, ele acha que o outro que se preparou tem a obrigação de suprir o problema dele. Não, vocês têm que emprestar. Aí, graças a Deus, que as prudentes foram assertivas e disseram assim: não, senão vai faltar para vocês e para a gente. Tenta comprar, vê se dá tempo. A gente já sabe o final da parábola. As 5 prudentes entram, as 5 loucas ficam de fora. Moral da história: se as 5 prudentes não tivessem sido assertivas em manter a sua autorresponsabilidade, as 10 tinham ido para o inferno. Meu Deus. É forte isso, hein? É Meu forte. Deus. É forte. Estaria todo mundo lá de fora das bodas, porque se as sábias tivessem dado ouvidos àquelas que foram loucas, todo mundo estava de fora. Então é muito sério. E a gente precisa compreender que na jornada da nossa vida, ninguém é responsável pela nossa vida. Ninguém é responsável pela nossa salvação. Ninguém é responsável pelas decisões que nós vamos bancar. Todas as vezes que eu vou aconselhar alguém que precisa tomar uma decisão radical, eu sempre falo assim: ouça o Espírito de Deus. Ouça. E seja o que for que você vai decidir, banque a sua decisão. Para depois você não dizer assim: ah, eu decidi porque o fulano falou, porque o profeta entregou, porque eu não sei o quê. Não. Banque a sua decisão. Porque você é o único responsável pela sua existência. Naquele grande dia, quando estivermos diante do Senhor, a gente não vai poder dizer: Senhor, não, ó, foi o pastor Isaías. Foi ele. Não. O Senhor vai falar: eu quero saber de você. Eu quero que você dê contas do que eu te entreguei, do que você fez com que eu te entreguei. As vidas que Verdade. passaram Isso, pela sua vida. isso é uma premissa, inclusive, do aconselhamento cristão, né? Aqui a gente tem um curso muito bacana sobre formação de conselheiros, com o pastor Cléo Holanda, que é psicólogo, autor também de livros. E em um dos módulos ele nos traz essa reflexão. Quando estamos aconselhando alguém, jamais devemos tomar a decisão por essa pessoa. A decisão é sempre do aconselhando. Nunca é o conselheiro quem decide por ele, porque é uma questão de autorresponsabilidade. Né? Eu preciso tomar as decisões sobre a minha vida. E você estava falando, e eu fico pensando assim, isso é uma coisa tão simples, né? Se a gente for avaliar, analisar, isso é uma coisa simples, é uma coisa assim que não tem nenhuma teoria, nenhum desdobramento. Uma coisa simples, você ser responsável pela sua vida, pelas suas É. decisões, pelas suas escolhas. Porém, apesar de toda essa simplicidade, de uma coisa tão banal, vou usar esse termo, a gente acaba, pelas situações da vida, pelo nosso emocional, né? Uhum. Pela nossa cultura, eu vejo muito da cultura brasileira também, Sim. nos leva a fechar os olhos para isso, achar que o outro tem que É. decidir por mim e eu não sou responsável pelas coisas, né? Culpo a Deus, culpo o diabo, culpo todo mundo, só eu que sou culpado. Então é uma É. coisa tão simples, mas que no dia a dia, no cotidiano, isso se torna algo, algo assim que a gente precisa tomar uma posição, precisa mudar a história da nossa vida. Mudar. E entender que é dessa forma. É Deus e a gente. E todos os outros interrelacionamentos, começando pelo conjugal para quem é casado, todos os outros interrelacionamentos, eles vão receber do fruto daquilo que eu administro como autorresponsabilidade entre Deus e eu mesmo.
Porque se a pessoa não se ama, ela não vai conseguir amar ninguém de verdade. Ela vai estar se anulando e entregando para o outro um vício emocional e não amor. E não amor. Ela vai estar entregando o fruto da sua anulação, que em algum momento vai estourar. Quantas e quantas mulheres a gente conhece que no auge do casamento o marido vai embora, né? No auge, assim, perto das bodas de prata, aí o marido vai embora. Aí ninguém entende nada. Aí você vai cavar na história quem foi aquela mulher. Se anulou, de repente parou de estudar, parou de trabalhar. Mas entenda, tem mulheres que fazem isso porque elas realmente têm esse desejo e tá tudo bem, né? Então a comunicação é uma comunicação que é legítima. Não é um vício emocional, é legítimo, é o sonho dela, ela quer isso, ela quer ser a mãe, a esposa. Então ela entra num acordo com aquele marido, com aquele pai, e ok. Ela vive aquilo com alegria, ela é plena, ela é feliz, ou seja, ela comunica vitória, ela comunica saúde, ela comunica sabedoria, porque ela está bem com ela e com Deus, ela entendeu o propósito dela. Agora, tem mulheres que a gente sabe que não. Tem mulheres que a gente sabe que não, que elas, em nome de alguma situação que elas criaram ali, ou que elas entenderam que era uma resposta, entram numa jornada de anulação, mas carregam a mágoa. E o que, que acontece? Mágoa é a melhor amiga do vitimismo. É a melhor amiga, é a porta, sim, principal de entrada desse ciclo vicioso emocional que em algum momento vai estourar numa tragédia. É fato, em algum momento vai. Ou é uma doença, ou é um divórcio, ou é morte precoce. Vai estourar em algum canto. Porque nós não fomos criados para viver debaixo do jugo do pecado. E mágoa, que não é elaborada, que não é tratada, é pecado. E aí a gente entende que mágoa é assim: o irmão me ofendeu, eu não vou perdoar, estou magoado. Não. Mágoa é mais profundo. É todo o processo emocional que não foi elaborado de forma saudável. Aquilo somatiza de forma interna e se torna uma sinapse igualzinha à sinapse do estado de não perdão. Torna-se ali dentro como se fosse um canal bloqueado. Não flui, não rompe. E às tantas isso vai estourar. E é por essa razão que a gente precisa ser autorresponsável e trazer o olhar. Eu me lembro de fazer essas duas perguntas no dia que eu me deparei, né, com uma situação tão complicada que você sabe, a minha história, e a tendência seria o quê? O natural do funcionamento leigo, vamos dizer assim. Meu Deus, bota pano de saco cinza na cabeça de rasga inteira. Meu Deus, e agora? Vou morrer aqui. E eu lembro de me ver nessa encruzilhada. Eu falei, ou eu entro na jornada desse dia mal aqui, num ciclo de vitimização e morro aqui, ou eu trago autorresponsabilidade, resolvo o meu problema. Ou seja, o que eu deveria ter feito eu não fiz, o que eu não deveria ter feito, mas fiz. Aí tinha gente que falava assim para mim, ué, mas você está trazendo a culpa para você? Não, culpa não, porque culpa é resultado de você ter pecado. A culpa é o resultado do pecado, é o sentimento que você tem quando você tem consciência de que você pecou. A culpa, ela paralisa. Quando você fez algo errado e você se sente culpado, você paralisa. Aí quando o Espírito Santo te dá o perdão e você se perdoa, aí vem a autorresponsabilidade. Aí você vai agir para a mudança. É diferente. A culpa, ela trava, mas a autorresponsabilidade, ela mobiliza para uma mudança radical, onde você não mede esforços para atingir o resultado dessa mudança. O que que precisa fazer? Tem que pedir perdão, tem que perdoar, tem que fazer um curso, tem que treinar, tem que viajar. É o que que é? Tem que trabalhar, tem que dormir mais, tem que dormir menos. Você vai fazer. Porque você entendeu a Uhum. autorresponsabilidade. É É forte, né? forte. Essa É palavra é forte. forte, minha gente. Eu estou vendo os comentários aqui. Jesus Uhum. querido. Gente, eu quero falar duas coisas para vocês. Primeiro, que se você lembrar de alguém que precisa ouvir o que está rolando aqui nessa aula,
marca essa pessoa aí no nome de Jesus, convida essa pessoa para vir ouvir um pouquinho disso aqui que ela tá, que a pastora Dani está ensinando, né? Meu Deus, foi tremenda essa análise que você fez agora de culpa, perdão e autorresponsabilidade, né? É um fluxo, é um processo e é É um processo. importantíssimo entendermos isso, porque Sim. senão a pessoa fica lá na culpa. Ela fica na culpa, Fica com culpa. ela não aceita o perdão. Ontem, Dani, antes do culto, uma pessoa veio conversar comigo sobre isso. Eu não tive tempo assim de aprofundar com ela, mas ela estava lá nessa primeira etapa. Ela havia pecado, sim, e ela não conseguia se perdoar. Então, a conversa É. com ela, olha, Deus nos perdoa. Se você se arrependeu, se você não quer mais praticar isso, Deus nos perdoa. E a partir desse perdão, aí você vai precisar seguir um outro caminho, né? Vai, não peques mais, entenda o que você errou, se aceite o perdão de Deus, perdoe-se a si mesmo e seja autorresponsável diante dessa situação, para que você É. possa então viver você possa romper, você possa ultrapassar essa fase. Porque tem muita gente que fica preso lá na culpa. Pecou, tá na culpa, né? Não se perdoa, tem gente que não se perdoa, tem gente que acha que não é perdoável o que ela fez, e Deus Uhum. já perdoou, porque ela já se arrependeu, mas ela está presa, então ela precisa passar isso tudo e seguir um novo caminho, seguir uma nova rota, para que ela possa ser feliz, para que ela possa viver os planos de Deus, como você mesma já disse. Isso que você falou aí foi assim, meu Deus, É muito fenomenal, tremendo, libertador. importantíssimo. É muito libertador. Então é diferente. Aí eu pude ver no meu testemunho pessoal um resultado muito rápido. Muito rápido. E aí muita gente me questionava, mas é isso mesmo? É verdade mesmo? Tem certeza que você ainda não está presa lá e tal? Eu falava, não. Aí quando a pessoa me encontrava pessoalmente, isso aconteceu. Agora eu estou vendo, meu Deus, eu achei que era só fotografia no Instagram. Eu falei, não, é real, mas por quê? Porque quando a minha consciência, né, caiu ali a ficha que eu falei, peraí, eu tenho dois caminhos, eu estou numa encruzilhada. Ou eu vou pelo caminho da vitimização e entro aqui, culpo o outro, aponto, ou eu vou ser autorresponsável, ou seja, isolo o outro aqui, ó, que é muito importante a gente falar isso. Eu sou 100% autorresponsável pela minha vida e o outro é 100% autorresponsável pela vida dele. Então, quando eu assumo a minha autorresponsabilidade, eu não estou dizendo automaticamente que a outra pessoa está certa. Não é isso. Eu apenas estou dizendo o seguinte: na parte que me cabe, eu vou fazer todo o meu melhor para que isso funcione, para que as coisas funcionem. E aí, no âmbito de igreja, meu Deus, a gente precisa trabalhar muito esse conceito nas interrelações de células, de departamentos, porque o que mais acontece é, estourou um resultado negativo, quem não está ali numa maturidade em relação a isso, primeira coisa que vai fazer, vai tentar achar uma desculpa. Não, pastor, é porque o lugar lá é muito ruim. Não, é porque o horário tá ruim. Não, é porque. Beleza, a gente pode fazer diagnóstico, faz parte de autorresponsabilidade. Vamos diagnosticar qual é o público, né? Se o horário tá legal. Mas peraí, e cadê aquela parte de você se empenhar, dar o seu melhor, buscar no jejum, na oração, convidar as pessoas, ir até as pessoas, movimentar? Ué, tem que acontecer, não é mágica. Não é uma mágica. Não é verdade? Agora eu peguei, Deus né? Deus está falando, minha gente. Deus está falando nessa aula. É, peguei na. Aí a pessoa às vezes vê alguém que já tem um resultado, aí pensa assim: deve ser o chamego de Jeová. Né? Esse aí é o xodózinho de Jesus. Isso não existe. Deus viu todo o movimento de um filho de outro. Tem uma frase que eu gosto muito de uma amiga, mulher de Deus maravilhosa, missionária Eveline.
Ela fala assim: Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos íntimos. Verdade. Não é que Deus Verdade. tem filho predileto, é que alguns se achegam com mais intimidade e aí conseguem ter uma percepção maior de como o Senhor funciona, né? O tratamento vai sendo mais próximo. E aí os resultados vão acontecendo, mas tudo tem um preço. Tudo Muito tem um preço. Tem um preço a pagar. Então, é importante a gente trazer essa consciência, né? O outro é 100% responsável, autorresponsável pela vida dele. E eu assumir a minha não anula o erro, as consequências, o que ele vai precisar empreender, é 100% problema dele. E o que é meu é 100% meu. E aí, o outro caminho foi esse, né? Vamos lá, vamos assumir outra responsabilidade? Então vamos reparar tudo. E aí, eu trouxe qual consciência? Independente da existência de qualquer outro ser humano na Terra, se eu quero ter um resultado X, eu preciso fazer diferente. É simples assim. Quer um resultado diferente? Faça diferente. É simples assim. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Eu quero emagrecer. Vá a um Coma menos. nutricionista, coma menos, malhe mais, se exercite mais, beba mais água e durma melhor. É assim. Eu quero ter uma célula mais cheia. Eu quero ter um departamento mais abençoado. Vá atrás de gente, vai no um por um. Chega uma hora que a coisa engrena, né? Toma um ritmo, uma forma, nasce uma equipe e a coisa flui. Mas eu me lembro no comecinho aqui da Vale, né, da minha igreja local, a minha primeira liderança foi missões e louvor. Meu Deus, às vezes para acontecer um ensaio era isso aqui, ó. Meu Deus do céu, tinha que passar a semana ligando para um por um. Opa, tudo bem? Então, ó, domingo tem ensaio, posso contar com você? Imagina, começo, humildes começos, a gente passa por isso e vai lá um por um. Então, quem quer ter resultados precisa entender que tem a jornada, que tem o processo. É um caminho que não tem por onde correr, em tudo, em todas as decisões. Aí vamos para um âmbito mais familiar, né? Que muitos líderes são atingidos em âmbito familiar. Poxa, tem líderes, você vai cavar, ele tem problema com os parentes, ele tem problema com o pai, com mãe, o casamento já não existe mais, a relação com os filhos é péssima. Por quê? Autorresponsabilidade. Tá vivendo de ciclo em ciclo vicioso, tá se escondendo atrás da rotina ministerial, se esconde. Aí faz 35 agendas por dia, tá se escondendo para não encarar. Porque, ó, uma coisa muito importante, a autorresponsabilidade dói. Pegar a verdade, trazê-la assim, ó, e olhar para ela nos olhos e falar assim, agora eu te encaro. Dói, mas dói. Dói por quê? O orgulho já era, vai ter que ser moído na íntegra. A autorresponsabilidade e orgulho são dois corpos que não ocupam o mesmo espaço. Não dá. Vai ter Eu que estou lendo moer. os comentários aqui. Vai, continua. Fala, Deus. Eita, Senhor. É. Então dói, né? Você assumir. Estou dando pouca atenção para os da casa. A Bíblia fala sobre os domésticos da fé, sobre os da nossa parentela. A Bíblia fala. Mas os parentes nos viram quando a gente não era nada e nem ninguém. Então eles nos tratam como alguém que é muito íntimo, né? A ovelha, o aluno, o liderado, geralmente ele elogia, ele valida. Aí você está ali naquela performance de liderança, então você, né, acaba entregando o seu melhor, que você treinou, você se preparou, você já aprendeu a fazer. Então é uma zona de conforto. Mas aí chega em casa, chega no Natal, frango assado vai voando pela mesa, né? Não pode, não pode. A nossa vida tem que estar em ordem. Então é um caminho de volta que muitos aqui vão precisar fazer. Tomar consciência. Como é que está a minha relação? Comigo mesmo, com Deus, com o meu cônjuge, com os meus parentes, com os meus filhos, com os meus amigos. E parar
de jogar a culpa que o ministério, não, o ministério está acabando comigo, o ministério não tem mais tempo para nada. Não, tem sim, administra a agenda, nem que você mande um recadinho por mês, um recadinho por mês, mas pelo menos você fala, olha, eu tô aqui, viu? Amo você, tô com saudade, né? Nem que surja de repente, né? Mas tem que cultivar, É tem que forte. cultivar. É muito forte. E aí muitos pais vão precisar chamar seus filhos. Às vezes a criança tá ali, ó. Ah, é hiperativo. Ah, tá com déficit de atenção. Ah, tá com problema na escola. Às vezes só tá com problema de o pai e a mãe sentar um pouco, olhar nos olhos da criança e falar assim: meu filho, minha filha, me perdoa, porque o papai e a mamãe tá muito ocupado, tem dado pouca atenção para você. Você me perdoa? Eu amo você. São duas palavras mágicas. Me perdoa, eu amo você. Se as pessoas falarem só isso todos os dias, a gente já salva o mundo. Porque Jesus fez isso, né? Ele nos perdoou e nos amou. Coisa linda. Deixa eu só responder alguém que colocou um comentário aqui, perguntando se a aula ia ficar gravada. Né? Eu falei no início, mas é importante falar agora, porque tem gente nova. Todas as aulas da escola de mestres ficam gravadas, tá? Então, quem está aqui na live nesse momento, ou quem vai até assistir depois, você acessa a sala de aula lá da Escola de Mestres, da Faculdade Vitória em Cristo, tem que fazer o seu cadastro no site, e todas as aulas ficam gravadas lá. Essa aqui também, depois que a gente terminar, os meninos vão baixar o vídeo, vão editar e vão colocar lá na sala de aula, tá? Então, se você também quiser passar para alguém esse conhecimento, alguém que você acha, poxa, essa pessoa ia ser abençoada com isso que está sendo ensinado aqui. Você pode passar o link da Escola de Mestres, essa pessoa vai lá, se cadastra, acessa a sala de aula e o vídeo estará lá à disposição para ela poder assistir. Não só essa aula, como todas as outras aulas, né? Temos diversas aulas, já trabalhamos alguns temas e tem outros temas para a gente trabalhar daqui para frente. Tem uns temas muito interessantes que nós vamos desenvolver. Estou aqui tentando ver os temas que a gente já tem várias pessoas convidadas para a gente falar. Vamos falar sobre Ministério de Ensino, vamos falar sobre Ministério Diaconal. Ontem eu estava agendando uma aula sobre Ministério Diaconal. Então, assim, fica atento com aquilo que a gente vai estar veiculando na sala de aula. A Escola de Mestres também tem um grupo fechado, não é um grupo cheio de mensagens. Normalmente eu boto uma mensagem por dia nesse grupo, trazendo alguma informação sobre a Escola de Mestres. Mas, Dani, olha, nosso tempo está indo embora, Dani. Eu vou te Meu pedir Deus. para você. A hora voa, né? Eu queria que Boa. você De nem falasse um pouco. Você já tocou em diversos pontos aqui das é, questões, mas eu queria que você. Essa última pergunta como implementar a cultura da autorresponsabilidade bíblica na sua vida e na vida dos seus liderados. E lembrando também que todos somos líderes, né? A gente às vezes puxa muito o ministério, mas todos somos líderes, não importa sim. em que situação, em algum momento, até entre irmãos, né? Um vai sair como líder numa hora, daqui a pouco é o outro. Então, como é que isso se aplica na nossa vida de forma geral, tá? Pessoal, familiar, você falou bastante, profissional, ministerial, educacional. Sim. Então, são diversas áreas que conjugam, né, que estão conjugadas na nossa vida. Nós não somos só da área ministerial, não é só essa área que existe, também não é só familiar, também não é só profissional, nós somos esse conjunto todo. Né? Como é que se implementa essa cultura de autorresponsabilidade bíblica na vida do líder, levando em conta que todos somos líderes em alguma área, em algum momento da nossa vida estamos liderando. Liderar é influenciar, então a gente sempre está exercendo influência na vida de alguém e também estamos recebendo influência de outras pessoas. Como implementar isso nesse conjunto todo que nos cerca e que nos desafia? Porque é um grande desafio conseguir Grande ser desafio. autorresponsável dentro de todas essas áreas da vida. Sim. Antes de entrar nesse como de forma bem prática, eu quero só pontuar algo importante, que autorresponsabilidade não é
uma condenação. Ou seja, quando eu encontro ali o diagnóstico, não é uma condenação perpétua, é um estado atual que pode ser alterado na velocidade com que eu me comprometer com aquele processo e, claro, algumas questões vão sair da esfera do meu controle, eu vou depender do outro. Então, acontece. Exemplo, eu assumo a autorresponsabilidade, vou lá e peço perdão ou libero perdão. O outro pode querer ter paz comigo ou não. Mas o importante é que, na esfera das minhas ações, eu assuma um compromisso com aquilo que eu diagnostiquei. Então, não é uma condenação, né? Encontrei um problema, oh meu Deus, e agora? Já era a minha vida. Não. Você encontrou um diagnóstico e você vai agora aplicar o remédio para curar essa dor. Isso é muito importante, né? Entender isso. Porque tem pessoas que se desesperam quando se deparam com a verdade. E aí, em relação às perguntas, realmente, ao longo da explanação aqui, eu respondi as duas perguntas anteriores, mas eu quero só passar aqui um marca-texto no quais serão as perdas e ganhos, ou seja, perdas. Você vai ter perdas. Perda do, do ego se sentir confortável, perda da zona de conforto em si, do estado anterior. Às vezes vai ter perda de tempo, perda de sono. Então você vai ter algumas perdas quando você decide ser autorresponsável. É natural. Só que os ganhos são tão tremendos que eles suprimem a dor da perda. Compensa, vale a pena. É importante a gente falar sobre isso, que não é uma mágica, haverá um preço a pagar. E aí agora o como, né? Como implementar a cultura da autorresponsabilidade bíblica na sua vida e seus liderados. Primeira coisa, de forma bem prática, ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo para que ele te revele qual é a área da sua vida que vai ser a mola mestre de mudança para as outras áreas. Sempre tem uma área onde o Senhor, ele mexendo ali, você mexendo naquele setor, você vai fazer a tua roda girar. Nos 11 principais pilares da vida, no coaching integral sistêmico, a gente trabalha com a roda da vida, né? As 11 principais áreas, sempre tem uma que é aquela que mexe com a gente, é onde o inimigo está ali tentando se esconder. Então, primeiramente, peça ao Senhor para te revelar. Quando eu vivi isso, foi dessa forma. Eu estava no metrô e Deus falou comigo: desce no shopping, vai lá, se inscreve para o evento, eu quero falar com você lá dentro. E fazendo a roda da vida, dentro do exercício, do evento, quando eu fui preencher, o pilar conjugal, ele gritou para mim, assim, piscou, e eu estava, tipo assim, com o que a gente chama de paralaxe cognitiva, é quando a pessoa não está conseguindo enxergar a realidade como ela é. Porque às vezes a realidade mesmo dói tanto que o cérebro encapsula aquela dor e coloca um filtro. É o famoso olhei, mas não estou vendo. Vou fingir que eu não estou vendo. E como a gente faz isso para quê? Para fugir da dor, para fugir da rejeição. Só que Deus é bom. Ele entende as nossas limitações, as nossas fraquezas, e por isso ele permite muitas vezes que os inimigos se aproximem, que o dia mal chegue, porque é uma forma de romper com esse filtro enganoso e fazer a gente olhar com coragem e com verdade. É aquela história do cativeiro, né? Que o profeta falou: não, estão profetizando que vocês vão sair daqui rápido. Não vai, não. Vocês vão ficar aqui ainda 70 anos. Então, ó, pode casar, pode se dar em casamento, pode trabalhar, pode fazer tudo, porque ainda vai durar um bom tempo. Ou seja, estado atual. Não fica acreditando aí, ó, que você vai arrumar suas malas já para sair, não. Tem uma história, ainda tem um processo. Então, a gente precisa encarar a verdade, por mais que ela doa. Por mais que doa muito, é melhor do que você ficar esperando a oportunidade de vir pelo caminho da dor que fugiu do seu controle. Melhor que você vá pelo caminho da sabedoria e traga autorresponsabilidade. E aí eu lembro disso, de Deus falar assim comigo: eu vou pegar essa área da sua vida para tratar. Meu Deus! Uau! Que jornada, senhores! E aí,
por que que eu consegui suportar? Porque Deus começou a obra e ele termina, ele conclui. Ele não deixa nada pela metade. Então, quando você descer na oração para que o Espírito te revele qual é a área principal, por onde eu começo, onde vai ser o vetor ali principal que vai mexer com tudo, o Senhor vai te garantir nessa jornada, porque sem a presença de Deus a gente não dá conta. Então, dependência eu coloco assim como a base. É o pilar fundamental. Precisa chamar o Senhor para esse processo, porque vai precisar ter um olhar espiritual, vai precisar ter a consciência de arrependimento. E arrependimento de pecado, só o Espírito Santo pode fazer. De pecado contra Deus. Então, a gente vai precisar do Senhor na jornada. Depois disso, eu sugiro que você pegue uma folha de papel e comece a realmente mapear como está a sua vida com Deus. Tem líderes, tem pastores que não têm mais devocional, não tem mais o secreto, não tem mais vida de oração, aprendeu a resolver de forma mecânica. E aí se torna o quê? Um líder que vai dar espaço para uma regência de Jezabel, porque entra o quê? No ativismo religioso, é um perigo. É um perigo. Aí do nada, meu Deus, o fulano caiu. Por quê? Porque já estava ativista religioso há muito tempo, resolvendo tudo na força do braço, já não ia mais perguntar para Deus o que fazer. Entro nessa guerra ou não entro? Então, vida espiritual. Depois, pilar conjugal, pilar filhos, pilar parentes. Como que está minha relação com essas pessoas? Existe perdão, existe diálogo, existe comunicação de amor, de afeto, existe tempo de qualidade. Como que está isso? Tem que existir. Tem que existir. Nessas inter-relações, cada uma com a sua devida proporção, mas tem que existir. Tem que ter intencionalidade. Esse termo ficou famoso há pouco tempo, né? Ele estava famosíssimo. Intencionalidade. Então, vamos lá, vamos colocar intencionalidade. Tem que criar o horário para acontecer. Cria o horário para aquilo acontecer. De 15 em 15 minutos você avalia a sua produtividade. Então, ainda que você dedique 15 minutos para aquela ação X, e aí, um segredo aqui, né? Você não precisa contar para as pessoas que você colocou o seu relógio para despertar para você lembrar de ter tempo de qualidade com elas. É um segredo seu com Deus. Mas às vezes precisa. Por quê? Porque a pessoa está tão longe, está tão indisciplinada, que ela vai precisar de recursos didáticos para puxar aquela essência que não pode ser perdida. Então, essa é uma dica. E vai mapeando cada área. Saúde. Marca um clínico geral, faz todos os exames. Vai lá, vê como é que está a tua vida, a tua saúde. Confere, aprofunda, cria uma rotina de cuidar da tua saúde. E eu vou continuar batendo na tecla, principalmente para quem é pastor. Não deixa a igreja te consumir ao ponto de você morrer. Uma vez, pastor Isaías, eu estava tão assim, workaholic ministerial, que uma das nossas pastoras auxiliares, que é psicóloga, ela me parou e falou assim: Dani, presta atenção, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Você não é o Cristo. Aí naquele momento eu olhei para ela e falei: não, eu sei, claro que eu não sou. Não, mas não é isso não. Ela falou: Dani, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Olha, aquela palavra ficou azucrinando no meu juízo até fazer sentido. Aquilo não saiu de dentro da minha mente até que fez sentido. Fez sentido e eu comecei a agir diferente. Eu comecei a dizer não. A dizer não e não ter medo de ser rejeitada, porque eu comecei a compreender a hierarquia de valores. Primeiro Deus, depois eu. E depois vem as inter-relações, e isso envolve a igreja, o ministério, o trabalho, profissão e por aí vai. Forte. Então eu Minha amiga. sugiro colocar no papel e mapear mesmo e traçar as ações. E ó, para finalizar, duas coisas muito importantes. Entenda o seu ritmo e o seu tempo. Cada um tem um tempo. Tem gente que é mais acelerado, tem gente que é mais devagar. Não tem problema você fazer dentro de um tempo. Alguns vão fazer 10 ações em uma hora, outros vão fazer duas. Mas faça. Saia da estaca zero, saia da zona de conforto e faça. Faça o que tem que ser feito.
saia do lugar que está te limitando e age. E eu falei duas coisas, né? Acabou que eu entrei aqui no faça e fiquei nisso. Mas é muito importante a pessoa realmente entender que tem um ritmo que ela precisa respeitar e não desistir. Não desistir de concluir a jornada. E acreditar que vai dar certo. Vai ser uma benção. Amém, minha amiga. Que coisa linda, hein? Que aula que foi hoje. Glória a Deus pela sua vida. Fico feliz de te ouvir assim, embora a gente já se conheça há tanto tempo e nos relacionemos, né? Conversamos bastante. Tinha tempo que eu não te ouvia dessa forma. E eu É quero falar verdade. para você que você está num nível de maturidade lindo. Que Deus continue te fazendo crescer e te Amém. usando como instrumento na igreja, como instrumento de aconselhamento, né? Tudo que você viveu, tudo que você passou, eu vejo que hoje na sua vida se tornou maturidade. Eu Amém. vejo uma pessoa muito preparada por Deus e consciente de um chamado. Então, que tudo aquilo que Deus planejou para você continue se cumprindo e que você seja cada dia mais um instrumento de Deus para abençoar a igreja. Já vou lançar Amém. aqui um desafio em que eu já falei outras vezes, ficou parado. Vamos preparar um Aham. curso seu para a Faculdade de Vitória em Cristo. Quero ver um Ê! curso seu lá na plataforma, tá? Hoje nós temos diversos Amém. cursos, o pessoal sabe aí. Hoje a gente já tem acho que uns 70 cursos ministeriais na faculdade, além da graduação, das pós, do seminário, né? Temos um seminário teológico na igreja que a Dani é pastora, mas eu queria ver um curso seu, com a sua assinatura, tá? Vamos conversar sobre Tá. isso. Fica aqui Vamos. já o convite publicamente. E quero Ê! agradecer também a todos que estão aí, né, com a gente. A aula, muita gente está desde o início, que eu tenho acompanhado as mensagens aqui, tá? Que Deus abençoe sua vida, que essa aula venha enriquecer a sua caminhada, que verdadeiramente você possa ser autorresponsável nos seus níveis de liderança e que Deus também te use dentro do seu chamado para Amém. cumprir o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Vou lembrar mais uma vez, nossa aula fica gravada, tá? Daqui a pouco ela fica disponível lá na sala de aula. Se você conhece alguém, convide. Quero também te pedir, segue a Dani aí, né? Ela tá, o perfil dela, passa a seguir a Dani. Quem não me segue aí também, Tá bem. tá o meu perfil fixado aí com o nosso link da escola. Vamos juntos, estamos na mesma direção, buscando servir a Cristo e fazendo o nosso melhor. Dani, suas palavras de considerações finais. Eu quero primeiramente louvar a Deus por esse tempo, por essa oportunidade e pela nossa amizade, né? Eu sou muito grata ao Senhor por isso. Te agradecer por esse convite. E sim, vamos fazer esse curso, né? Já tá, ó, mó tempão para sair, mas agora eu posso dizer que eu entendo que foi o tempo do Senhor, né? Amém. Era o tempo. A gente pensou que seria por aquele caminho de falar sobre louvor e adoração, e foi realmente um tempo precioso quando eu me debrucei sobre aquele tema. E isso tem sido aplicado dentro de igreja local, mas eu creio que o Senhor tinha uma outra temática e agora a gente vai colocar isso para frente e vai dar certo. Amém. Agora vai acontecer. Glória a Deus. Obrigada a todos, glória a Deus. E muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Realmente os comentários foram maravilhosos, né? A gente foi vendo aqui enquanto a aula estava acontecendo. E que Deus te dê forças para você ter uma vida melhor, porque Jesus ele é o maior interessado que a gente viva e não sobreviva, mas que a gente viva e viva abundantemente. Amém. Ó, beijo no seu coração, beijo no coração de Vai fazer todos. selfie? Print? Olha aí a selfie. Pessoal da selfie, faz uma selfie aí, gente. Ó, faz uma Outro dia me mandaram uma figurinha assim, né? Deus abençoe você, gente. Amém. Ó, semana que vem tem outra aula ao vivo da Escola de Mestres. Fique atento. Deus abençoe. Beijo. Beijo.